o pessoal, por exemplo, hoje em dia, que faz pesquisa nessa área, eles, por exemplo, principalmente esse pessoal, esses pesquisadores da USP, quando eles vão falar, né, sobre esse rol de situações, eles dizem o seguinte: não nos deixa para a parapsicologia tentar entender as causas últimas, né? Quer dizer, quais são as causas disso? Nós estudamos aqui o impacto disso na pessoa, né? Pensam como psicólogos, que é o impacto disso na pessoa, no social, quando o social tem influência, quando não tem. E aí deixou essa tarefa para a psicologia. Então, eles até dizem, falam, né, num diálogo que tem que fazer com a parapsicologia, mas assim, né? Então, nós temos que dialogar com a parapsicologia, com a psicologia transpessoal, com as religiões, pega todo esse pessoal, põe num bolo, né? Nós temos que dialogar. Quando, na verdade, quem está com o grande abacaxi para descascar, em termos de compreender isso de forma científica, está aqui. Porque estudar o impacto disso, né? Tudo bem, não negam o elemento, né? Não negam as experiências, mas eles dizem assim: não são fenômenos, são experiências anômalas, né? Você fala em paranormal, o cabelo cresce até aqui, né? São experiências anômalas que vêm da narrativa. Então, se você quer dizer para mim que você circulou 3 vezes pelo teto ou girou a cabeça em 360 graus, bom, é sua narrativa. Agora eu vou saber, não chama atenção assim, puxa, mas onde está isso? Onde está essa? Como é que isso é um ser humano? Isso é uma propriedade do ser humano? Isso recebe alguma influência externa? Que tipo de coisa é essa? Não. Isso são as causas últimas, deixa para a parapsicologia. E eles amam, né? Eu pude perceber que eles amam 2 conceitos muito interessantes que eles citam, que é a navalha de Ockham, ou Ockham, né? Que foi um frei franciscano, que é o famoso menos é mais. Na verdade, isso aqui nada mais é do que o método indutivo. Mas quando a gente ouve falar, né? Foram quase 17 horas de vídeo e áudio que eu fui ouvindo deles, e eu posso tirar, assim, 2 que não falaram na navalha de Ockham, que é o quê? Se existe uma explicação, vamos pela mais simples. Então, tem até um exemplo muito engraçado do super-homem. É um avião! É um pássaro? Não, é um super-homem. Então, primeira opção simples, um avião. Um avião eu estou acostumada que tenha no céu, aí olhou melhor. Não, mas não é um avião. Bom, quem mais fica voando no céu? Um pássaro? Talvez seja um pássaro. Aí quando, meu Deus, é um homem. Né? Quando chega a essa conclusão, é um homem, então manda para a parapsicologia. E aí nada mais é do que o método indutivo, né? O método indutivo e o método é uma forma de fazer ciência. É um método científico. Não é o único, não é o verdadeiro, é apenas um método, né? Mas a navalha de Ockham, por exemplo, é óbvio que não vai caber, por exemplo, para nós dizer assim, estamos na parapsicologia, vamos usar a navalha de Ockham. Então, para nós, isso é telepatia, que aí nós vamos inverter. Porque para nós isso seria, então, o mais simples, né? Mas pode ser. Então, tudo depende quem é que está olhando o objeto do estudo. Qual é o significante desse cientista para ele dizer, vamos cortar que isto seja telepatia ou fenômenos mediúnicos. Vamos tentar explicar, e aí tem um que é cognitivista, que olha, é assim, né? De Deus abençoado. Mas, enfim. E aí, puxa aquilo e coloca na questão cognitiva. Daí ele vai falar, especificamente, sobre o efeito barulho, né? Então, ele vai explicar essas experiências primeiro, né? Ele vai lá na navalha de Ockham e vai dizer assim, vamos ver o que tem de mais simples.
deve ser o efeito Barnum. O que é isso? O cérebro humano, e começa assim, né? O cérebro humano, então, já tem um biologicismo nisso. Ele não está abrindo para outras dimensões. Isso se dá no cérebro humano. Então, o cérebro humano e suas experiências estão reduzidas. É isso. O cérebro humano acredita que tudo que está sendo postulado é para si. Aí ele abre ele diz assim, vou fazer um estudo paranormal com cada um de vocês, né? Meio que ironizando, faz a péssimo ator, inclusive. Eu vou até falar porque, né, eu venho do teatro, então a representação não ficou legal. E aí ele diz o seguinte, aí ele faz a leitura, né? Que, inclusive, esse Barnum era um mágico, né, um ilusionista, ganhou muito dinheiro com isso. E ele dizia a frase assim, temos tudo para todo mundo. Porque ele era um showman. Ele estava no papel dele, ele é um showman, deixa eu encantar esse povo aqui, né? E aí ele diz assim, então você é uma pessoa muito intuitiva. Ele fazia o que se chama de leitura fria, né? Sabe o horóscopo do jornal? Que daí a gente lê o horóscopo, meu Deus, vai acontecer isso comigo? Aí ele dizia assim, né, esse cognitivista, né, sobre essas narrativas. Então ele pegava a navalha de Ockham e dizia assim, isso acontece porque nós temos uma tendência de achar que tudo isso é para a gente. E ele afirmou categoricamente assim, o acaso existe... Não, se você é daquelas pessoas que disse assim, o acaso não existe e não há coincidência, cuidado com essa frase, o acaso existe e há coincidência. Se você pensou em alguém e o telefone tocou, e você diz assim, isto foi telepatia. Não, 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 não. Você tem que ver assim, quantas vezes por dia eu penso nessa pessoa? E quando ela me telefonou, foi uma dessas vezes que eu estava pensando na pessoa? Simples assim, a navalha de Ockham fatiou. Mas aí ele não conclui dizendo, tá, e os outros casos que não são? Para por aí também. Para no crença que tudo é postulado para si. Que quando você tem você acredita em cartomante, horóscopo e sei lá mais o quê, porque tudo que eles falam de uma forma generalizada, a gente tem uma tendência, o nosso cérebro tem uma tendência a dizer, é para mim, coube para mim. Por quê? Porque cabe para todo mundo, né? A segunda questão, ele diz assim, a crença na autoridade de quem está falando. Então, seria assim, entre eu chegar nessa sala e dizer assim, gente do céu, eu me atrasei para a aula porque eu acabei de passar por um fenômeno paranormal, me desestruturou, vocês vão olhar meio assim, mas se vier o professor Palu e disser a mesma coisa, qual é a tendência? Né? Gente, o professor Palu disse que passou por isso. A Ana, a gente já viu meio esquisita, né? Mas o professor Palu falou. Então, ele diz que essa é a outra tendência. E a terceira, que nós temos ênfase nos traços positivos de nossa personalidade, né? Que quando essas experiências são narradas, a pessoa chega lá e diz assim, eu não tenho por que mentir. Ou, eu sei o que eu vi. E aí o nosso cérebro, né? Volta para o nosso cérebro. E aí o nosso cérebro ele tem uma tendência a não acreditar que é possível que eu erre, e o nosso mundo é todo inconsciente, é óbvio que eu erre, né? Inclusive, eu adorei, porque ele diz assim que mentir é super normal e faz parte do cotidiano da vida, tudo bem. Eu falei, opa, dessa gostei, então, né, a gente pinça lá e usa o que gosta. E reúne assim, mas não dá. Daí, eu olhando tudo isso, me deu vontade, até mandei um e-mail para eles dizendo assim, olha, vocês me parecem, já que vocês gostam da classificação, né, citaram a navalha de Ockham, citaram, né, o efeito Barnum, eu também diria que vocês vivem o mito da cama de Procrusto. Quem é? O Procrusto era um bandido, né, que viveu há muito tempo atrás, né, lá nos índios, né, e que ele tinha a seguinte condição, ele tinha uma cama de ferro, onde ele convidava os viajantes para pernoitar na casa, e etc, etc. Acontece que quando... E a cama, ele dizia
que cabia direitinho a pessoa, não tem problema, a pessoa vai lá que cabe direitinho. Quando a pessoa tinha um tamanho maior, ele cortava a perna da pessoa para a pessoa caber na cama. Quando a pessoa era menorzinha, ele esticava a pessoa até a pessoa caber na cama. E aí perguntaram para ele o seguinte, mas impossível que nunca ninguém caiba. E aí vem o pulo do gato dele. Eram 2 camas. Então, ela sempre ou era grande ou era pequena. E me deu a impressão, quando eu vi tudo isso, eu falei, isso que vocês estão fazendo é uma espécie de cama de procrusto. Ou vocês cortam a perna para caber, ou vocês esticam para caber. E vocês têm sempre 2 camas. Então, é impossível chegar e lutar contra isso, né? Nossas possibilidades, né? Clínicas, teórico-científica. Na nossa possibilidade clínica, por que eu estou chamando tanta atenção para essa questão? Porque também, de uma certa forma, não deixam de ter um pouco de razão os navalha de Ockham e os efeitos Barnum, né? Porque também, gente, nós não podemos, quando nós recebemos uma pessoa que traz essa narrativa de experiência, que isso é perturbador, nós também temos a responsabilidade de nos questionarmos se simplesmente aceitar isto, simplesmente aceitar, conduz a pessoa a um crescimento, ou nós devemos trabalhar para também ajudar essa pessoa a entender o que está acontecendo com ela. O que eu quero dizer com isso? Nós não podemos também nos maravilhar com tudo e receber uma pessoa com essa narrativa, e que muitas vezes é essa narrativa a questão dela, sem que nós mesmos não tenhamos a curiosidade para pegar com calma isso e dissecar para, enfim, ajudar alguém. Se nós vamos deixar a pessoa nessa possibilidade de fantasia ou orientar na possibilidade de uma narrativa que, de fato, ela esteja vivenciando isso. Então, cabe a nós também a responsabilidade de não nos deixarmos seduzir por esse mundo, esse universo maravilhoso, né, de novas dimensões, e começar a aceitar tudo. Porque aí somos nós mesmos que estamos fazendo um contrasserviço àquilo que nós nos propusemos a fazer, que é a parapsicologia. Teórico-científico, né? Podemos atuar na pesquisa, na busca pelas causas últimas dos fenômenos, né? Que é isso que eu estou falando, nós vamos ter que estudar isso. E a questão do autoconhecimento, né? De que maneira eu interpreto essas experiências? Como elas organizam minha subjetividade? Que é para nós também não cairmos na navalha de Ockham e nem na cama de Procrusto e nem, né? Então, é preciso que eu também me conheça e saiba até que ponto eu me deixo seduzir por isso e embarco na vibe, porque se nós estamos nesta ciência, se nós estamos nesse estudo, nós temos que ter a seriedade de pessoas que estão lidando com isso. Nós temos que ter minimamente essa ética. E nós só vamos saber também se as nossas próprias narrativas já passaram pela navalha de Ockham, né? E também pelo efeito Barnum. Postura profissional nossa, né? Não negar a experiência, nós temos que receber essas narrativas, mas não se deixar levar pelas nossas próprias crenças e o nosso entusiasmo. Nós somos, infelizmente, no social desavisado, que não conhece, que não tem a obrigação de conhecer, nós chegamos muito próximos na subjetividade dessas pessoas de misturar quem somos nós, o que é o espiritismo, o que é a mediunidade, e se tem telepatia, é o espírito que vocês estão conversando, qual que é aí a de vocês, né? Então, cuidar para que isento nenhum cientista vai ser, mas também não pode entrar nesse mundo com um encantamento e uma ingenuidade e ser juvenil a ponto, né, de fazer a cama de Procrusto. Eu vou trazer isso, se não der eu corto aqui ou estico ali, tá? Envolver as experiências em misticismo e esoterismo, né? Lembrando que misticismo é a crença
de que algumas dessas narrativas, ou experiências, ou fenômenos, se resumam a forças e entes sobrenaturais, né? Pode ter? Pode ter. Quem são os entes sobrenaturais? Os espíritos, enfim, os alienígenas, sei lá, enfim. Não sei quem são. Mas não se pode resumir tudo a isso. Não podemos cair nessa forma juvenil de reducionismo. Ou o esoterismo, que essas experiências pertençam somente a pessoas iniciadas e criar um sectarismo. Né? Nós estamos aqui, ficamos nessa espécie de halo, né, luminoso dos iniciáticos, só nós sabemos isso, vamos segurando aqui, vamos... Então, não a isso. Tá? Por respeito a quem vem até nós e por respeito à ciência que nós queremos legitimar e constituir como obrigatória, se nós queremos compreender o homem em todas as suas dimensões, então nós temos que ter esse cuidado. Causas psicossociais, né? Vocês vão ver que o nosso curso tem aqui uma consigna que ele vai dizer psicossocial, né? Existem características individuais que favorecem as experiências, então vocês vão ver que o professor Palu, ele vem tratando isso, né, com vocês. Até onde são crenças, porque nós sabemos o poder das crenças, aqui também vocês estão tendo uma aproximação do poder que uma crença tem, né, inclusive nos próprios cientistas. Chega num ponto tal que eu já não vejo mais nada, é isso, e aí eu trago a natureza e jogo ali. O impacto do fenômeno na pessoa e no meio social dela, né? Como eu brinco sempre, nós podemos estar lidando com o Chico Xavier, que todo mundo, ai, que maravilha, que pessoa extraordinária, ele, o Zé Arigol, o Divaldo Franco, sei lá mais quem. Só que essas pessoas estão em sofrimento porque elas vivem, vamos supor, numa família e numa comunidade extremamente conservadora, de uma religião extremamente conservadora. Adiantou? Provavelmente isso vai ser bloqueado, provavelmente vai haver uma exclusão, provavelmente vai ter um sofrimento social em função de algo que nós até hoje podemos, enfim, vamos usar, né, a inferência ali, a metodologia. Isso pode ser a dimensão sadia do humano. Na verdade, todas essas experiências ditas anômalas, né, que a ciência não explica, por isso anômalas, por isso não pode, paranormal, por isso não pode, não deve, talvez isso seja, talvez estejamos nós patologizados na medida em que não consigamos dar vazão a isso. Inclusive, no meu trabalho de final de curso, eu encerrei dizendo o seguinte: eu gostaria de viver para ainda ver uma mãe levar o filho no neurocientista, né? Ou no neurologista, ou no psiquiatra, ou no parapsicólogo, espero que no parapsicólogo, né? E dizer assim, doutor, eu não sei o que tem essa criança. Não recebe mais por telepatia. O médico vai olhar e dizer assim, deixa eu... Entendeu o que eu falei? Não. CID 1310. E agora, como é que nós vamos tratar? Agora vamos tratar o menino para que ele volte para essa capacidade dele telepática. A gente espera estar viva para isso, mas pelo que eu estou vendo, né, a coisa está difícil. Mas essa pode ser a dimensão do humano sadia. A doença pode ser exatamente o corte científico que estão dando na pesquisa e na tentativa de ampliar esse horizonte e reduzi-lo tudo a cérebro, narrativas, né? Narrativa como quem conta assim uma história fantasiosa, né? Mas nós precisamos tratar o impacto que tem, que não tem. Como o meio pode auxiliar na emergência desses fenômenos? Isso é muito importante nós sabermos, né? Para nós não, volto a dizer, não sermos ingênuos e juvenis, de confundir o que é uma coisa e o que é outra, até para a gente poder ajudar e entender melhor o que fazemos. E o diálogo com outras disciplinas, né? Compreender esses fenômenos, eles não são de uma mesma fonte. Aconteceu, mas, gente, diálogo, interdisciplinaridade, né? Anomalística, transpessoal, antropologia, história, como eles falam, diálogo.
Não é chegar aqui o biólogo e dizer assim, não é isso, é isso. Depois vem o historiador e diz assim, não vejo nada na história sobre isso, então é um fenômeno da pós-modernidade, né? Deu um salto do medieval e veio para a pós-modernidade. E aí começa de novo, né, o puxar a sardinha para o seu lado e a gente continua paralisado com esse pensamento dual. Ou esse, ou esse. Ou é isso, ou é isso. É tudo. Tudo que está aqui faz parte da compreensão do que, e o etc., inclusive, faz parte da compreensão do que seja o ser humano, que nós não temos essa resposta até hoje. Nós não podemos dizer sim e não podemos dizer não. Por quê? Porque até agora não se uniu num todo, o conhecimento ele é fatiado, nós nunca tivemos uma época de tanto especialista, né? Eu sou doutor em coração, mas doutor, eu tenho problema do fígado também, esse remédio. Bom, o fígado você vai resolver com o outro, mas o meu você tem que tomar esse do coração. Mesmo arrebentando o meu fígado, mesmo arrebentando o seu fígado. O fígado o senhor vai ver com o outro. Nós temos especialistas que ensinam a criança a andar de bicicleta. Gente, eu não tô aqui tirando sarro. Esses dias eu vi uma reportagem de uma família que contratou alguém que iria ensinar o filho a andar de bicicleta. Especialista para arrumar o seu armário. Especialista para organizar as suas coisas. Então, nós estamos num mundo fatiado, descaracterizando cada vez mais a potência criativa do ser humano, né? Porque se eu não sei arrumar meu armário, quem é que diz que o armário arrumado é assim? E se o meu armário arrumado for assim? E se eu arrumo por cor? E se eu arrumo por peça? E se eu não arrumo? Então, nós estamos enquadrando o humano cada vez mais, normatizando. Nós demos um salto e estamos voltando para a época do Uno, leis gerais e mundo simples, enquadrado. Hoje nós temos o conceito do que é beleza, fora daquilo não é beleza. Nós temos o conceito de que roupa você tem que usar porque é moda, se você não estiver usando não é moda. Então, imaginem nesse ambiente como há de florescer uma ciência como a nossa, que ainda diz assim, gente, nós estamos aqui falando sobre coisas anômalas. Então, olha que avançamos muito, né? Temos muito, não, só um curso como esse já é um avanço, né? Mas não pode parar por aqui. O Dia do Psicólogo não está ainda para ser tão comemorado com champanhe no Santo Graal, tá?